Bom dia, Raquel Freire. Vamos falar dos novos movimentos sociais. Até que ponto entendes que os novos movimentos sociais estão a ser criminalizados? Olá, bom dia Ricardo, bom dia a todas e todos. Eu acho que o que se passa neste momento na Europa é muito grave, porque o que nós estamos a assistir na Europa e nos Estados Unidos é, nós temos pela primeira vez uma geração, que é a minha, 30 anos, 30 e tal, 20 e tal, ou seja, as pessoas que já nasceram nos últimos 40 anos, se tu quiseres, quase 40 anos, que pela primeira vez na história da humanidade vão ser mais pobres que os seus pais, vão viver pior. Isto é uma regressão, não é natural. Os pais trabalham para que os filhos tenham uma vida melhor. E nós temos, pela primeira vez, com esta crise económica, que é uma crise económica completamente fabricada pelo capitalismo especulativo financeiro, por uns senhores criminosos que ganharam bilhões de dólares à nossa custa, à custa de todos nós. E aconselho a ver um filme que se chama Inside Job, que está nos cinemas, em que é verdade sobre a crise económica e que nós realmente percebemos que isto são manobras de pessoas completamente sem escrúpulos que estão a ser investigadas e que são verdadeiros criminosos e que destruíram países e economias europeias já, como a Islândia, por exemplo, e que são pessoas que pensam apenas em fazer dinheiro. E o que é que está a acontecer? Nós temos gerações, neste momento a nossa e as outras que vêm a seguir, que vão viver pior que os seus pais. E ainda por cima são pessoas que estudaram, que têm expectativas, que foram criadas com outros sonhos e outras expectativas. O que é que vai acontecer? As pessoas que estão a viver pior, que vão ter que em Portugal viver o resto das suas vidas com 400 euros, com menos que o salário mínimo, que vão entrar na pobreza. O título do Le Monde no domingo era Portugal desliza inexoravelmente para a pobreza. Pobreza. Estamos a falar disto. Portanto, estas pessoas, aqui em Portugal, como no resto da Europa, que já estão a sentir esta crise desde 2008, estão-se a revoltar. Como é natural. Porque as pessoas sentem que estão a pagar uma crise que não foram elas que fizeram, que estão a pagar os bancos. Se tu tens um caso, como em Portugal, em que o governo investe 5 milhões de euros para pagar o BPN e quando tu vês que o pacote de austeridade do governo que vai cortar nos salários das medidas sociais estão os 5 milhões de euros, tu percebes que nós estamos a pagar a banca, os erros da banca, erros de criminosos. Ou seja, o que acontece é que as pessoas que não são parvas estão a acordar, como em todos os momentos de grandes crises económicas, e estão-se a revoltar e a organizarem movimentos sociais diferentes, diversos, seja pela paz, seja pelos seus direitos de trabalho, seja pela solidariedade social, seja imensos movimentos. E o que nós estamos a assistir também é que a forma como os governos que estão a implementar estas medidas estão a reagir é com fortes medidas policiais, é repressão policial. E o que se passou no sábado, e isto são atentados à democracia europeia, e o que se passou no sábado foi um atentado e uma tentativa de criminalização dos movimentos sociais. E eu estive lá, eu cheguei lá, e de repente vi centenas de polícias de choque num aparato militar completamente injustificado, rodear as pessoas, e quando a manifestação começou a descer, a polícia de choque isolou uma parte da manifestação, fez um quadrado à volta, aprisionou as pessoas lá dentro e decidiu que os manifestantes que estavam lá não podiam sair dos limites do quadrado policial que estavam cercados. E entre esses manifestantes estavam crianças, pessoas idosas, estavam pais com bebés, e estas pessoas foram isoladas, como se não tivessem direito a manifestar-se, pela paz. Estamos a falar de uma manifestação pela paz. Mas manifestaram-se, manifestaram-se cercadas por um cordão policial. Limitadas pelo cordão policial. Não, limitadas mesmo. A mim aconteceu-me 3 vezes, porque estava a filmar e filmava os polícias na cara, pegarem-me a mim, arrastarem-me e meterem-me dentro do cordão policial, de onde eu não podia sair. Eu, a terceira vez que fui metida lá dentro, comecei-me a sentir mal, comecei a ficar claustrofóbica, porque queria sair e não conseguia respirar. Já não conseguia filmar, já não conseguia nada. E foi um jornalista que me foi lá dentro buscar. Porque eu comecei aos gritos com a polícia, comecei a dizer, mas o senhor está aqui para me defender a mim. Eu sou uma cidadã que está a manifestar pelo direito à paz. O senhor está aqui com os direitos, é pago pelos meus impostos e dos contribuintes portugueses. O senhor não pode estar a impedir-me a mim de me manifestar. E aquilo que se passou ali foi muito grave, porque nós fomos aprisionados e não podemos desfilar. E no final, mais 300 cidadãos foram impedidos de se ir embora durante mais de meia hora, sujeitos a pressão psicológica, ensuiçados ali pela polícia naquele quadrado, e claramente a ser provocados para que acontecesse alguma coisa violenta. E a única coisa que se ouviu foi paz, 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 e as pessoas portaram-se muito bem. E eu tenho a dizer que aquilo que se passou é grave, porque isto é uma estratégia que se passa em Portugal, que se passa em França com o governo Sarkozy, que se passa com o Berlusconi na Itália, que é de amedrontar o povo. Vamos ver se conseguimos meter medo ao povo e se ele deixa de se manifestar.
Sobretudo quando sabem que as medidas que vão aplicar nos próximos 2 anos vão obrigar a que seja o povo o mexilhão a pagar os seus erros económicos e os seus erros políticos. E, portanto, eu acho que tem que ser claro que o que se passou no sábado foi uma manifestação absolutamente pacífica. Eu estive lá, portanto, garanto-vos que foi uma manifestação absolutamente pacífica, e o que se viu foi uma tentativa de criminalizar o que são os movimentos sociais que estavam a manifestar pacificamente. E isto não é inocente. Portanto, eu acho que a única coisa que nós temos a fazer agora é perceber que chegou o momento de sair à rua. Chegamos ao momento de uma crise política e económica gravíssima, em que os cidadãos da Europa e do mundo têm que se manifestar. E têm que voltar de novo a manifestar-se para que daqui a 5 anos não percam o direito de o fazer, para que os seus filhos possam ter o direito de o fazer, porque nós estamos a ter ameaças graves ao que nós consideramos que é a nossa democracia. E neste momento é o momento de termos olhos abertos e de percebermos que ou as pessoas conseguem realmente manifestar-se e mostrar que os cidadãos têm poder, ou perdemos completamente o acesso sequer às decisões e ao poder. Vamos perder o acesso a nos manifestar, vamos começar a perder os nossos direitos democráticos mais básicos, e não nos vamos esquecer que os direitos democráticos também se conseguem com pessoas conscientes. E por isso é que se tentam criminalizar os movimentos sociais. Porque as pessoas que estão nos movimentos sociais são pessoas que têm alguma consciência política, são pessoas que arriscam. E já agora, outra coisa. Eu ouvi a palavra anarquista milhares de vezes como se fosse uma coisa muito perigosa. E eu aconselhava os jornalistas que utilizaram a palavra anarquista como se fosse uma coisa muito perigosa, inclusive na RTP1, ou seja, os jornalistas que vão na conversinha dos governos de direita de que ser anarquista é uma coisa muito perigosa, que estudassem. Estudem. Amigos, vão estudar. O movimento sindicalista português é anarcossindicalista. O próprio Partido Comunista Português fundou-se em 1920 com quase metade de anarquistas. O movimento do sul da Europa é tradicionalmente e de base anarquista. Portanto, senhora Sandra Frelgueiras, jornalista da RTP, senhora vai estudar. Porque os anarquistas são responsáveis pelas maiores conquistas e progressos sociais do século XX. Portanto, quem não tem consciência e não sabe o que é a história política e a história da Europa, que vai estudar. Agora, que não diga que os movimentos sociais são criminosos, porque não são. São exatamente as pessoas que dão a cara e o corpo ao manifesto quando é preciso. Nos sindicatos, organizados ou não em movimentos políticos, partidos, não interessa. As pessoas que lá estavam, estava a Marcha Mundial das Mulheres. Estavam mulheres que lutam em todo o mundo, em África, pelos direitos das mulheres. Ativistas que já foram presas e torturadas para se manifestarem. Estavam a ser manifestadas pela paz e tratadas pela polícia portuguesa de metralhadora na mão como criminosas. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. O que se passou no sábado foi uma vergonha. E nós temos mesmo que estar alertas para isto, porque a liberdade vai deixar de passar por aqui.